Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor, por nos trazer aqui, Pai amado, para ter esse momento contigo, momento de comunhão, momento que precisamos, Senhor, momento de alimentar nossas almas, Pai amado. Pois precisamos de Ti, Senhor, somos dependentes de Ti, Pai. Não vamos conseguir, Senhor, caminhar ou fazer qualquer coisa, Pai, se Tua presença não estiver conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua bondade, Senhor. Obrigado pela Tua fidelidade, Pai amado. Mesmo nós sendo infiéis a Ti, Senhor, Tu se permanece fiel a nós, Pai amado. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados, nossos erros, nossas negligências, Pai amado, nossa infidelidade a Ti, Pai amado. Nos perdoe quando muitas vezes Te deixamos de lado, Pai amado, e priorizamos outras coisas, Pai. Nos perdoe, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, também pela Tua palavra, que Tua palavra é vida para as nossas almas, Senhor. Tua palavra é alimento, Pai. Tua palavra nos dá forças para combater o pecado do dia a dia, Senhor. E que Tua palavra, Senhor, entre em nossos corações, em nosso entendimento, Pai, faça morada em nossos corações, Pai. Te pedimos, Senhor, que nesse momento o Senhor abra nossos entendimentos para que possamos compreender o que Tua palavra quer nos dizer, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E a palavra que Spurgeon nos traz hoje está em Mateus, capítulo 1, versículo 21. Vamos ver o que está em Mateus, capítulo 1, versículo 21. É sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim: Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém. Vamos ver o que Spurgeon traz, qual é a mensagem que ele traz em relação a isso. Quando uma pessoa é querida, tudo que se relaciona a ela se torna querido por sua causa. Desse modo, tão preciosa é a pessoa do Senhor Jesus na estima de todos os verdadeiros cristãos, que eles consideram inestimável acima de tudo, qualquer coisa sobre ele. Todas as tuas vestes recendem a mirra, a oleés e cássia, disse Davi. Como se as vestimentas do Salvador fossem tão aromatizadas por sua pessoa, que ele não podia fazer outra coisa senão amá-las. Certamente é, pois não há um lugar onde aquele pé santificado tenha pisado. Não há uma palavra que tenha saído daqueles lábios abençoados, nem um pensamento revelado por sua amorosa palavra que não seja precioso acima de tudo para nós. E isto é verdade sobre os nomes de Cristo.
são, são todos doces aos ouvidos do cristão. Seja ele chamado de marido da igreja, seu noivo, seu amigo. Seja ele denominado o Cordeiro sacrificado desde a fundação do mundo, o rei, o profeta ou o sacerdote. Cada título de nosso mestre, Siló, Emanuel, maravilhoso, grande conselheiro, cada nome é como favo pingando mel, e deliciosas são as gotas que destilam dele. Mas se há um nome mais doce do que outro aos ouvidos do cristão, é o nome de Jesus. Jesus é o nome que faz as harpas do céu tocarem. Jesus, a vida de todas as nossas alegrias. Se há um nome mais encantador, mais precioso que outro, é este nome. É tecido na própria trama de nossa salmodia. Muitos de nossos hinos começam com ele, e raramente algum termina sem ele. É a soma de todas as delícias. É a música com a qual tocam os sinos do céu. Um cântico em uma palavra, um oceano para a compreensão, em uma gota de brevidade, um oratório inigualável, em 2 sílabas, uma reunião de aleluias da eternidade em 5 letras. Jesus, eu amo seu nome encantador. É música aos meus ouvidos. Amém. Tudo está ligado no nome de Jesus. Vamos para a nossa leitura, que hoje está em 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 15. O reinado de Uzias de Judá. No ano 27 do reinado de Jeroboão II de Israel, Uzias, filho de Amazias, se tornou rei de Judá, com a idade de 16 anos. Ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai, Uzias fez aquilo que agradava a Deus, o Senhor. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos. E o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. O Senhor Deus feriu o rei Uzias e ele ficou sofrendo de uma doença contagiosa da pele até o fim da sua vida. Ele morava numa casa separada e era o seu filho Jotão quem cuidava das coisas do governo e reinava no país. Todas as outras coisas que Uzias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Uzias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi.
e o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei. O reinado de Zacarias de Israel. No ano 38 do reinado de Uzias de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão II, se tornou rei de Israel e governou seis meses em Samaria. Como aqueles que haviam sido reis antes dele, Zacarias fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Salum, filho de Jabes, fez uma revolta contra o rei Zacarias. Matou-o na cidade de Ibileão e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Zacarias fez estão escritas na história dos reis de Israel. E assim foi cumprida a promessa que o Senhor havia feito ao rei Geu. Os seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. O reinado de Salum de Israel. No ano 39 do reinado de Uzias de Judá, Salum, filho de Jabes, se tornou rei de Israel e governou 1 mês em Samaria. Menahem, filho de Gade, foi da cidade de Tirza até Samaria. Matou Salum e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Salum fez e também a história da sua revolta, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Menahem destruiu a cidade de Tápua, matou seus moradores e arrasou a região vizinha até Tirza. Ele fez isso porque a cidade não se entregou a ele. Menahem mandou rasgar a barriga de todas as mulheres grávidas. O reinado de Menahem de Israel. No ano 39 do reinado de Uzias de Judá, Menahem, filho de Gade, se tornou rei de Israel e governou 10 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu a terra de Israel. E Menahem lhe entregou 34 toneladas de prata para que ele o ajudasse a se firmar no poder. Para conseguir esse dinheiro, Menahem obrigou os homens ricos de Israel a contribuírem com 50 barras de prata cada um. E assim, Tiglat-Pileser voltou para a sua terra. Todas as outras coisas que Menahem fez estão escritas na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado, e o seu filho Pecaías ficou no lugar dele como rei.
O reinado de Pecaías de Israel. No ano 50 do reinado de Uzias de Judá, Uzias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi. E o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei. O reinado de Zacarias de Israel. No ano 38 do reinado de Uzias de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão II, se tornou rei de Israel e governou 6 meses em Samaria. Como aqueles que haviam sido reis antes dele, Zacarias fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Salum, filho de Jabes, fez uma revolta contra o rei Zacarias. Matou na cidade de Ibileão e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Zacarias fez estão escritas na história dos reis de Israel. E assim foi cumprida a promessa que o Senhor havia feito ao rei Geu. Os seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. O reinado de Salom de Israel. No ano 39 do reinado de Uzias de Judá, Salum, filho de Jabes, se tornou rei de Israel e governou 1 mês em Samaria. Menahem, filho de Gade, foi da cidade de Tirza até Samaria, matou Salum e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Salum fez, e também a história da sua revolta, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Menahem destruiu a cidade de Tápua, matou seus moradores e arrasou a região vizinha até Tirza. Ele fez isso porque a cidade não se entregou a ele. E Menahem mandou rasgar a barriga de todas as mulheres grávidas. O reinado de Menahem de Israel. No ano 39 do reinado de Uzias de Judá, Menahem, filho de Gade, se tornou rei de Israel e governou 10 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu a terra de Israel e Menahem lhe entregou 34 toneladas de prata para que ele o ajudasse a se firmar no poder. Para conseguir esse dinheiro, Menahem obrigou os homens ricos de Israel a contribuírem com 50 barras de prata cada um. E assim, Tiglat-Pileser voltou para a sua terra. Todas as outras coisas que Menahem fez estão escritas na história dos reis de Israel.
Ele morreu e foi sepultado. E o seu filho, Pecaías, ficou no lugar dele como rei. O reinado de Pecaías de Israel. No ano 50 do reinado de Uzias de Judá, Pecaías, filho de Menahem, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Um oficial do exército de Pecaías, chamado Peca, filho de Remalias, junto com 50 homens de Gileade, fez uma revolta, matou Pecaías na fortaleza do palácio de Samaria e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Pecaías fez estão escritas na história dos reis de Israel. O reinado de Peca de Israel. No ano 52 do reinado de Uzias de Judá, Peca, filho de Remalias, se tornou rei de Israel e governou 20 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Foi durante o reinado de Peca que Tiglat-Pileser, rei da Síria, conquistou as cidades de Ijon, Abel-Bet, Maacá, Janoa, Quedes, Azor e as cidades de Gileade, Galileia e Naphtali, e levou seus moradores como prisioneiros para a Síria. No ano 20 do reinado de Jotão, filho de Uzias, como rei de Judá, Oséias, filho de Elá, fez uma revolta contra o rei Peca, matou-o e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Peca fez estão escritas na história dos reis de Israel. O reinado de Jotão de Judá. No segundo ano do reinado de Peca, filho de Remalias, como rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, se tornou rei de Judá. Com a idade de 25 anos, ele governou 16 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Seguindo o exemplo de Uzias, o seu pai, Jotão fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. Foi Jotão quem construiu o portão norte do templo. Todas as outras coisas que Jotão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Foi durante o reinado dele que pela primeira vez o Senhor mandou Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, atacar Judá.
Jotão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis da cidade de Davi. E o seu filho Acais ficou no lugar dele como rei. É isso, gente. Capítulo 15 de Segunda Reis. Que Deus os abençoe.